Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma técnica da psicanálise, que foi desenvolvida pelo Sigmund Freud. Essa técnica, eu já ouvi falar muito nela, eu não utilizo muito, mas ela é muito válida e é importante para você avaliar, não só na clínica, mas as pessoas que estão ao redor de você. Preste atenção na técnica. O nome da técnica é associação livre. Eu vou ler ela e depois eu vou explicar como utilizar ela. Não tem muito como fazer ela, assim, um exemplo, porque é aplicar a técnica. Eu vou dar dicas. Então, a associação livre é uma das técnicas centrais da psicanálise clássica, desenvolvida por Sigmund Freud. Ela consiste em permitir que o paciente fale livremente, sem censura ou organização lógica rígida, verbalizando pensamentos, memórias, imagens ou sentimentos conforme surgem. O princípio fundamental é que conteúdos inconscientes emergem através de cadeias associativas aparentemente aleatórias, revelando conflitos psíquicos, desejos reprimidos e estruturas internas do sujeito. Quando eu fiz terapia há mais de uns 20 anos atrás, essa técnica foi utilizada comigo. E foi tão interessante que eu saio da terapia e vou para a Irlanda para fazer inglês na época. Do ponto de vista técnico, a associação livre reduz a interferência do ego sensor, facilitando o acesso ao inconsciente. Mesmo pensamentos considerados irrelevantes, absurdos ou desconexos são valiosos, pois podem indicar resistências ou conteúdos recalcados. O analista não dirige o discurso, deixa acontecer, mas observa padrões. Aqui falou isso, aqui falou de novo isso, depois falou isso. Eu já peguei isso em terapia. Eu vou dar um exemplo, não vou citar o nome, mas a pessoa que estava fazendo terapia falou do casamento, falou do relacionamento, falou da filha, falou e culpava o marido disso e daquilo, e com certa razão, porque o marido traiu isso e aquilo, vai, vem. E lá no meio ela larga. Eu amava Beltrano, ainda amo Beltrano. E fiquei sabendo que Beltrano se separou. E continua a conversa, vai. Ela bate nessa tecla de novo. Quando eu questiono isso, ela ignora e bloqueia qualquer coisa disso. Então, o analista não dirige o discurso, eu dirigi o discurso. E também não era psicanálise na época, né? Era constelação familiar. Mas observa padrões, ali tinha um padrão. Repetições, tinha. Lapsos, tinha. Deslocamentos simbólicos, tinha. O casamento dela parecia que estava terminando, o casamento do outro estava terminado, que são essenciais para a compreensão do funcionamento psíquico do paciente. E ela mudou quando ela falou. Ela mudou. Ela deixou de ser técnica, deixou de ser vítima, e como se ela voltasse para a idade de 17, 15 anos. Sem nenhum processo de viés por trás da frase que ela falou. Totalmente inocente. E quando ela voltava para o relacionamento, ela tinha fatos muito fortes que defendiam um ponto de vista dela. Além disso, a técnica depende de um setting terapêutico seguro e de uma relação transferencial estável. O silêncio do analista não é passividade, mas uma estratégia ativa que incentiva a continuidade do fluxo associativo. E eu lembro que quando eu fiz terapia, a terapeuta perguntou: por que cada vez nós conversamos sobre isso, você pega... Tinha um tipo de um travesseiro, não sei o que era, que eu pegava e eu segurava ele. Hoje eu entendo. Com o tempo, o paciente tende a acessar conteúdos mais profundos, permitindo intervenções interpretativas mais preciosas. E daí o paciente vai acabando se entendendo com a ajuda do terapeuta.
Então, um protocolo básico, né, de uso dessa técnica. Estabelecer um ambiente seguro e sem julgamentos. Pode falar o que for. Pode falar o que for. Deixa falar. Orientar o paciente. Fale tudo que vier à mente, sem filtrar, sem medo. Evitar interrupções frequentes durante o discurso. Não fica interrompendo. Isso e aquilo. Fala mais. Não. Deixa falar. Por quê? Porque nós temos que saber o nível de profundidade e as conexões que tem entre os papéis que a pessoa vai tendo, conforme ela vai falando, as subpersonalidades que ela vai colocando para falar, e também qual que é a conexão entre tudo isso. Isso é muito importante. Observar padrões. Então, aqui sempre fala isso. Repetições. Sempre muda o comportamento nesse momento. Lapsos. Ela mudou completamente. Cada vez que acontece isso, ela muda. Esse paciente está mudando. Emoções associadas. Chora. Cada vez chora nisso. Se tenta ser mais técnico, passa o choro. Se fala isso, passa o choro. Identificar resistências, pausas, mudanças de assunto. Por quê? O cérebro precisou pensar, está criando informação. Mudança de assunto. É muito dolorido. Ou, na verdade, tem uma resistência interna dizendo que o sistema está falando assim, se tu falar isso, tu vai ter que lidar com isso lá na frente. Então, não fala. O sistema está defendendo a paciente. Introduzir interpretações de forma pontual e estratégica. Então, essa parte aqui podemos interpretar como isso, mas está sendo interpretado por causa daquilo. O terapeuta não é para também jogar análise, é para ele ser pontual. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui tem que ser feito, isso aqui tem que ser analisado. E tem que ser estratégico. O porquê que tem que ser analisado. E repetir o processo ao longo das sessões para aprofundamento. Isso aí. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E vai ficando cada vez mais profundo, mais intenso. Cada vez mais é possível entender o que está acontecendo ali. É excelente. Tem uma técnica, que eu sou engenheiro, eu trabalhei na qualidade. Na área da qualidade, que é a pergunta silenciosa. Muitas pessoas conhecem essa técnica. A pessoa acaba de falar e você fica em silêncio. Você não concorda e não diz, ok, obrigado. Normalmente a pessoa continua e como ela não tem o preparo para a continuação, o que significa isso? Então, eu estou numa auditoria de qualidade. Eu preparo o que eu vou falar, eu preparo o que pode dar errado, eu preparo as não conformidades, eu modulo as palavras para não dar abertura, e eu faço tudo isso. É um show, é um teatro maravilhoso. E o auditor só olha para mim quando eu termino. 95% das vezes as pessoas continuam falando, só que elas não têm mais o teatro pronto. As falas já usaram. Então, o que vem ali é material sem filtragem. E ali pega a auditoria. A auditoria pega problemas. Tá bom, pessoal? Então, e você pode ver isso no dia a dia. Quer ver isso? Pessoas que têm poder aonde você trabalha, o tempo de casa, essas pessoas não precisam de filtro, porque elas se sentem intocáveis. Então você começa a perceber padrões nas falas, medos, frustrações, verdades ocultas. Você pode utilizar isso. Eu faço muito isso. Muito, muito, muito. Muito. Pessoas que acabaram de entrar na empresa, elas estão pisando em casca de ovo, elas estão querendo serem aceitas, querem pertencer àquele grupo. Então elas vão simular a situação que precisa simular. Mas o dono da empresa, o diretor, o gerente, ou aquele funcionário de 20 anos, 25 anos,
Eles não precisam disso. Então eles falam o que bem entendem porque eles não têm medo. Só que as frases que eles falam mais do que eles estão falando. E ainda mais se começa a cruzar. Ah, hoje falou isso, amanhã fala aquilo, antes falou aquilo. Entenderam? E você começa a ver um padrão de medo, de felicidade, de agonia que essas pessoas possuem. Tá bom? Então, até a próxima técnica.